Agora um tópico interessante, né, e muito importante é acerca de conceitos básicos de rede. Este conceito ele é muito importante porque atualmente tudo se refere à internet e à conexão entre um ou mais computadores. E esse tipo de conexão normalmente ela é feita utilizando-se ou um cabo de rede, né, utilizando uma rede cabeada, ou a internet através de Wi-Fi, a conexão Wi-Fi. Então, para nós trabalharmos um pouco com esses dois conceitos, né, de redes cabeadas e redes Wi-Fi, nós nos remetemos a esse tópico aqui do painel de controle, rede e internet. E uma opção muito interessante aqui é acessar essa central de rede e compartilhamento. Por quê? Por aqui eu consigo visualizar que este computador, que é o meu computador, ele está conectado à internet. Então eu tenho um gráfico aqui que me indica que eu estou conectado à internet em uma rede doméstica através de uma conexão cabeada, que é uma conexão local. Neste lado de cá, neste painel do lado esquerdo, eu tenho alteração das configurações de adaptador. Eu não vou conseguir entrar muito a fundo nesse tópico, mas nós precisamos saber como que é feita, como que um computador pode compartilhar, pode participar de uma rede. Então eu vou clicar aqui nesse componente e vou mostrar algumas informações para vocês. É um detalhamento da minha conexão. Todo e qualquer computador, para estar participando de uma rede, para poder trocar informações com outro computador, precisa de um endereço, ou é o endereço IPv4 ou o endereço IPv6. De forma muito resumida, eu posso dizer que o IPv6 ele é o substituto do IPv4, mas atualmente ainda é muito utilizado esse endereçamento aqui. Então ele precisa de um endereço IP e de uma máscara. Esses dois valores podem ser obtidos automaticamente se dentro da rede em que esse computador estiver existir um servidor que forneça essas informações, ou então essas informações têm que ser digitadas manualmente. Além dessas duas informações, se o computador tiver acesso à internet, ele obrigatoriamente ele tem que ter esse endereço de gateway e também pelo menos um endereço de DNS. Então, se ele apenas participar da rede para trocar informações com outro computador dentro da mesma rede, ele precisa do IP e da máscara. Se ele precisar acesso da internet, ele precisa do gateway e de um servidor DNS, pelo menos um. Neste caso aqui, por que não foi necessário inserir essas informações? Por causa dessa informação. Eu tenho na minha rede um servidor DHCP que fornece todo esse endereçamento que eu acabei de falar. Então, este servidor é responsável por realizar a atribuição desses endereços nos computadores da rede. Mas se nós precisarmos, por exemplo, colocar essas informações manualmente, no caso em que um provedor de internet tenha me fornecido essas informações, onde que eu vou colocar esses dados? No adaptador, por exemplo, se for uma rede cabeada, eu vou colocar no adaptador que é relacionado com um cabo. Agora, nesse computador eu não tenho um dispositivo Wi-Fi, mas se eu tivesse e a minha conexão for efetuada através de um dispositivo Wi-Fi, eu acessaria as propriedades desse dispositivo. Eu clico aqui nesse botão Propriedades e aqui no protocolo TCP/IP versão 4, eu clico em Propriedades. Reparem que aqui existem duas opções a serem marcadas: obter o IP dinamicamente ou automaticamente e obter um DNS automaticamente. Como essas informações estão sendo obtidas do servidor DHCP, eu não precisei colocar essas informações aqui. Se for necessário, eu posso marcar essa opção aqui, usar o seguinte endereço IP. E aqui eu colocaria as informações que o meu provedor de internet provavelmente teria me passado. Esses números que eu estou colocando aqui, eu estou informando de acordo com a minha rede aqui. E eu também não vou confirmar. Mas é basicamente um exemplo de como que poderia ser uma configuração de gateway de DNS.
Então essa aqui seria uma configuração passível de ser utilizada em um computador da rede. Ao clicar em OK aqui, aquelas informações que eu mostrei para vocês aqui no detalhe, ela não teria mais um servidor DHCP, e nesses endereços daqui, Gateway e DNS, estariam aquelas informações que eu digitei. Normalmente, existem aplicativos da linha de comando que fornecem aquelas informações ali para mim. Então, para acessar esse aplicativo, eu clico aqui em todos os programas, acessórios e prompt de comando. Esse aplicativo que eu falei se chama ipconfig. O nome dele vem de configuração de IP. Então, se eu clicar OK ali naquele comando, eu consigo visualizar o que? A informação que nós vimos naquela outra tela, só que ela está bem resumida aqui. Ó. Se eu quisesse um pouco mais de detalhamento, eu poderia fazer o que? Colocar uma barra e o comando ALL, uma opção do comando. Reparem que agora esse comando aqui vai me dar exatamente as mesmas informações que nós vimos naquela outra tela. Eu tenho aqui o endereço IP, tem a máscara, o endereço do gateway, o endereço do DHCP e as informações de DNS. Então são essas informações que fazem com que o computador tenha conectividade, seja com algum outro computador, seja com a internet. Mas e como é que eu faço para testar através da linha de comando se há uma conectividade? Eu poderia utilizar esse comando aqui, ping. Esse comando ping, eu posso disparar ele contra qualquer computador ou site da internet. E se esse site estiver acessível, eu vou obter uma mensagem de resposta. Aqui, Então, nessa mensagem que foi exibida, eu tenho uma resposta, quer dizer que há conectividade do meu computador com esse site do Google. E se, por exemplo, eu não tivesse comunicação, somente esse tipo de mensagem seria exibida. Que não há, foi esgotado o tempo limite ou não foi possível alcançar o host de destino. Outro método é basicamente tentar acessar algum site. Eu acesso ali, por exemplo, o site do UOL. Se ele for acessado, quer dizer que há conectividade com a internet. Então, esses são conceitos básicos de rede que um operador de computador tem que ter. Como realizar a configuração de uma placa de rede, seja ela com fio ou sem fio, e ter métodos de testar a conectividade do computador com a internet. Por aqui, quase que do lado do relógio, eu tenho acesso também à informação de que eu estou conectado a uma rede que tem acesso à internet. Se esse computador tivesse um dispositivo de rede Wi-Fi, também por aqui eu poderia me conectar em uma rede Wi-Fi.